Em meio à guerra tarifária, a China decidiu isentar mais de 100 produtos dos Estados Unidos. O nosso entrevistado agora é o especialista em relações internacionais, professor do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer. Como sempre, professor, muito bom receber o senhor aqui. Bem-vindo, boa noite. Ô, Tiago, como vai você? Obrigado pelo convite. Um abraço a você e o assinante da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, professor, a gente vem acompanhando nessa semana algumas informações. A própria mídia estatal da China chegou a dizer que a Casa Branca procurou o país asiático para discutir as tarifas. O governo americano não comenta ou não confirma essa informação de forma tão enfática. E agora vem essa decisão do governo da China de isentar produtos americanos. Eles estão querendo se aproximar, professor? Olha, eu acho que sim. A China exporta para os Estados Unidos muito mais do que os Estados Unidos exportam para a China. Então, o mercado norte-americano é muito importante para a China, né? São duas grandes economias, né, muito fortes, as principais economias do mundo, mas a balança comercial entre China e Estados Unidos, como eu disse, a China exporta mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos para a China. Então, a China está fazendo esse movimento para continuar a ter o seu espaço de exportação para os Estados Unidos da América, que é muito importante para a China. Depois de semanas de muita turbulência, Thiago, eu tenho a impressão que os Estados Unidos da América, a China e os outros países conversaram do ponto de vista diplomático, né, nos bastidores, as chancelarias desses países conversaram entre elas e foram ajustando as possibilidades de tarifas mais amenas e não tão radicais como o governo Trump estava implementando. Eu tenho a impressão que já essa semana nós vamos ter uma noção mais clara. Nós precisaríamos entender melhor, Tiago, que produtos são esses que a China liberou a importação, que produtos norte-americanos são esses. Porque isso é muito importante, precisa ver se são produtos já acabados ou se são produtos que vão fazer parte de um processo produtivo na China ou nos Estados Unidos. É muito interessante para o assinante da Jovem Pan entender que quando se exporta um automóvel, você tem um impacto. Quando você exporta minério de ferro ou aço, você tem um outro impacto na economia que está comprando esses produtos ou serviços. Isso é importante a gente entender. Qual é o perfil desses produtos que a China liberou as tarifas? Professor, vou chamar o Cristiano Vilela, nosso comentarista, para participar desta nossa conversa. Vilela. Professor, boa noite, sempre bom revê-lo aqui na Jovem Pan. Professor, tivemos nos últimos dias os 100 dias de governo Trump nos Estados Unidos. Qual é o balanço que o senhor faz sobre o olhar da popularidade do presidente americano nos Estados Unidos e sobre o olhar também da capacidade da oposição em eventualmente se articular, em eventualmente ganhar força diante de um cenário talvez um pouco conturbado em relação ao presidente americano? Olha, excelente pergunta, Cristiano, obrigado pela pergunta. Como sempre, o prazer estar com você aqui na Jovem Pan. Eu tenho a impressão que a oposição está crescendo nos Estados Unidos, mas o presidente Trump conseguiu, a partir da última eleição, criar um eleitorado muito próximo a ele no que diz respeito aos Estados Unidos retomarem uma posição econômica mais forte no sistema internacional. Eu acho que isso pega bem junto ao eleitorado de Donald Trump, pega muito bem, porque os Estados Unidos sempre foram e continuam sendo a principal máquina econômica do mundo, mas nós estamos percebendo que a China vem uma competição muito, muito forte com os Estados Unidos, e isso o povo norte-americano percebe. Então, essa pauta de fazer com que os Estados Unidos recupere a sua capacidade econômica e a sua influência econômica, seja na exportação de bens e serviços, seja com as suas multinacionais, seja com seus investimentos diretos em outros países ou recebendo investimento direto de outros países, continuando a ser o centro de econômico e financeiro do mundo, isso me parece um mote de campanha muito forte para Donald Trump. Ele vai continuar insistindo nisso, mas como eu falei com o Thiago, talvez tirando um pouco o pé do acelerador, não sendo tão imprevisível nas medidas que ele vinha implementando. Vai haver uma renovação do Congresso norte-americano daqui a 2 anos. E aí nós vamos ter que analisar se, do ponto de vista político, dentro do Congresso, ele vai... Professor José Niemeyer, que a gente está falando sobre os 100 dias agora do presidente Donald Trump. Agora sim, professor, retomando o seu contato, pode continuar, por favor. Eu acho que teve um probleminha com o sinal. Vamos ter que aguardar
Cristiano, a próxima eleição, na renovação do Congresso norte-americano, para percebermos se ele continua mantendo uma certa rédea do processo político. Eu tenho a impressão que o presidente Trump exagerou muito no início. E agora, até porque foi aconselhado dentro do governo para mudar, tenho a impressão que ele vai tirar um pouco, como eu disse, o pé do acelerador com relação às mudanças que vinha implementando. Ô, professor, e dentro disso que o Vilela perguntou para o senhor, eu queria fazer a seguinte questão. Antes dele tomar posse, existia muita expectativa de que o governo americano poderia contribuir para o fim das guerras que nós estamos vivendo, a guerra no leste europeu e a guerra no Oriente Médio. Mas, por enquanto, não se viu só foram vistos poucos avanços, como inclusive nessa semana, nesse acordo entre a Ucrânia e os Estados Unidos sobre os minerais raros do país. Eu pergunto para o senhor o seguinte, é possível taxar de fracasso americano nesses primeiros 100 dias ou existe sim uma expectativa positiva para que o governo americano ajude a interferir e tente solucionar essa crise dos dois lados? Tiago, essa pergunta envolve um assunto mais complexo do que economia e comércio, que é segurança internacional. Eu tenho a impressão que os Estados Unidos perderam a capacidade de decidir todos os assuntos com relação à segurança internacional. Isso está muito claro, inclusive para o presidente Trump. Ele meio que delegou poder a dois outros agentes, a Rússia, né, na Europa, e isso, inclusive, para ele é estratégico, porque ele acha que isso vai embaralhar, vai fazer com que a Europa não fique se sentindo tão autônoma. Então, ele meio que passa a bola para a Europa, para expor a Europa, que é algo muito grave, mas ele fez esse jogo, né? Ele fez esse movimento. E o outro ator que ele passou o poder foi para a China. Tem a impressão, Tiago e Cristiano, que os Estados Unidos da América estão jogando com um cenário de uma formação internacional com 3 centros de poder: Estados Unidos, China e Rússia. E isso é meio que deixar claro para a sociedade internacional e para a comunidade das nações que os Estados Unidos perderam a sua tendência hegemônica. Eles diminuíram a sua influência no sistema internacional. Vão continuar influentes, mas mais ligados ao espaço vital norte-americano. A parte do Atlântico, a parte do Pacífico, que interessa muito aos Estados Unidos, as Américas, e vão deixar, por exemplo, a questão do leste europeu, as decisões de segurança no leste europeu e também com relação ao Mar do Sul da China e parte dos aliados chineses no Sudeste Asiático, eles vão meio que deixar esses países determinarem, por enquanto, a agenda. Eu tenho a impressão, Tiago, que o presidente Trump está fazendo uma aposta. Ele vai tentar passar parte da responsabilidade da segurança internacional para a China e Rússia para ver no que vai dar. Talvez expondo estes países, isso até é um movimento com nível é meio alternativo demais, mas eu imagino que ele esteja fazendo isso. Ele vai ceder um pouco de responsabilidade à China e Rússia, principalmente à China, para ver como o sistema internacional se comporta e para o próprio sistema internacional perceber a necessidade de ação norte-americana em cenários específicos. É algo muito arriscado para a segurança internacional, mas é o que parece que a Casa Branca está planejando pelo menos para o curto, médio prazo. Vilela? Na linha do que o senhor colocou, professor, nesse ponto colocado, pode-se fazer uma avaliação de que em determinadas situações, como por exemplo nos conflitos no Oriente Médio, essa mudança de chave dos Estados Unidos, ela pode acabar tendo realmente consequências muito graves, inclusive, haja vista que talvez a não participação, a não figura dos Estados Unidos com o seu potencial intimidatório, inclusive, pode acabar de alguma forma deixando um espaço vazio para que outros grupos menos organizados e menos estruturados acabem de alguma forma se motivando para a ocupação de espaços de poder? Pode sim, e já aconteceu. Semana passada, há 10 dias atrás, se não estou enganado, o líder Netanyahu deixou claro que não estava contando com os Estados Unidos de maneira 100% para uma ação contra o Irã, se o Irã ameaçasse Israel. Isso já foi dito por Netanyahu nos últimos dias, eu não me recordo exatamente a data. É claro que os Estados Unidos são aliados de Israel e vão atuar se, por exemplo, Israel entrar num conflito bélico com o Irã.
mas precisamos analisar qual vai ser o nível de ação norte-americana numa guerra no Oriente Médio. Eu tenho a impressão, Cristiano, que o presidente Trump e os seus estrategistas na área de segurança nacional vão fazer aquilo que eu estou aqui imaginando. Eles vão passar responsabilidade para algumas lideranças, países importantes, que a gente chama de países pivô na esfera internacional, no sistema internacional, contando que esses países têm um nível de aliança com os Estados Unidos. O problema é que nem todos esses países têm uma relação de aliança militar com os Estados Unidos. Por isso que é muito arriscado. Mas eu tenho também a impressão que os outros países, principalmente a União Europeia, a Rússia e a China, estão comprando esta ideia de um sistema internacional, de uma agenda de segurança internacional mais dividida nas suas responsabilidades. Isso, para o assinante da Jovem Pan, pode até ser um ponto interessante. Com mais participantes na seara da segurança internacional, teremos mais equilíbrio entre os atores envolvidos. Pode ser. O problema é que um destes atores pode acabar tendo uma ação de maior autonomia a partir dessa divisão de responsabilidades com relação à segurança internacional. E isso nos leva a uma situação cada vez mais de conflito e não de cooperação. Por isso nós precisamos aguardar. Ou pode apenas ser um blefe da Casa Branca. Pode ser, Cristiano. Pode ser que daqui a 6 meses os Estados Unidos organizem uma ação muito dura contra o Irã, mesmo sem o apoio de Israel. Pode ser que daqui a 1 ano, os Estados Unidos, se a guerra da Ucrânia não tiver terminado, que eu acho difícil ela terminar nos próximos meses, se ela não tiver terminado, pode ser que os Estados Unidos mudem e comecem a ter uma postura novamente de muita aliança com a Ucrânia com relação à guerra na Ucrânia. Mas, no momento, me passa esse cenário de uma divisão de responsabilidades na arena da segurança internacional. Professor Neymar, eu queria fazer a seguinte pergunta. Sobre o contexto geopolítico internacional, muito se fala que o mundo mudou, hoje a China tem uma preponderância muito grande, ao contrário de outros tempos. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, nesse momento, nesse cenário que a gente vive, quais são os fatores que fazem com que blocos como o próprio Mercosul, o próprio grupo dos BRICS, a própria União Europeia como bloco, se fala muito na união do Mercosul com a União Europeia, esses blocos ainda são relevantes, ajudam em quê na negociação internacional, nas questões econômicas também, porque tudo fica muito para os polos, Estados Unidos e China, e esses blocos ficam um pouco perdidos, professor. Que análise política e também do ponto de vista geopolítico é possível fazer em relação a isso? Olha, Tiago, o século XXI, nós achávamos que não seria um século da geografia. O controle do espaço, a logística atuando naquele espaço e os recursos que se retiraria a partir da logística e do controle do espaço, que isso não seria relevante, né, Cristiano? Tudo seria feito em laboratório, né? Mas não é verdade, né? Nós precisamos de energia, precisamos de comida, precisamos de água, precisamos de recursos bioenergéticos, precisamos de meio ambiente conservado. Os países que têm mais acesso a esses espaços, onde existem estes recursos e que têm a logística para explorar esses espaços, esses países estarão na frente no sistema internacional como lideranças. O Brasil tem um papel muito importante nesse caso. Primeiro porque o Brasil está longe do centro de ruptura, muito longe. Está longe da Europa Central, está longe do Sudeste Asiático. Estamos longe até do Pacífico, não conseguimos sair ainda pelo Pacífico. Um dia vamos sair e aí vamos mostrar nossa força agrícola. Mas isso fica para uma outra entrevista. Mas o Brasil, então, precisa cuidar do seu espaço. Precisa ter uma postura soberanista com o seu espaço. Por isso que é muito importante a política de defesa nacional do Brasil. As Forças Armadas brasileiras precisam cada vez mais ter recursos à disposição e treinamento e continuar com a sua ação, sua agenda de segurança do Estado brasileiro. Porque outros países estão tendo essa noção de espaço. Os Estados Unidos, pensando a Groenlândia, pensando o Canal do Panamá, pensando mesmo o Canadá, nessa brincadeira do presidente Trump de dominar o Canadá, é uma preocupação com o espaço. Estão preocupados com o espaço onde tenham recursos. A Rússia está preocupada com o espaço quando ela invadiu a Ucrânia. E se ela invadir a Geórgia, ou se ela continuar agindo com relação à Moldávia, vai estar preocupada com o espaço. A manutenção da Crimeia, como a área anexada à Rússia, é espaço. A China está preocupada com o espaço.
O conflito entre China e Japão é um conflito ainda potencial, mas é um conflito sobre espaço. O assunto é espaço. Nós precisamos de espaço, porque onde tem espaço tem recurso, e se você tiver uma boa logística, você explora o recurso e ganha muito em poder. Então, os blocos, me parece que são importantes, porque os blocos já formados ajudam a controlar os espaços. A União Europeia controla o espaço europeu numa maior eficiência econômica e comercial. O Brasil, no Mercosul, como liderança do Mercosul, pode se utilizar do Mercosul para controlar melhor o espaço sul-americano. Tem que conversar um pouco com o Milei, porque Milei tem uma posição hoje de oposição ao presidente Lula, mas é uma questão muito ad hoc, muito conjuntural de governo. Os Estados Unidos continuam preocupados com seus parceiros no NAFTA, México, Estados e Canadá, estão preocupados cada vez mais com as terras do norte, porque tem questões graves lá de recursos a serem explorados e de logística, e a Rússia está cada vez se aprimorando mais nisso. A China também, como eu disse, muito preocupada com suas alianças no Sudeste Asiático. Então, eu tenho a impressão que os blocos de integração regional, quais são eles? Mercosul, União Europeia, NAFTA, ASEAN e os BRICS, como você colocou, os BRICS têm uma diferença, eles não têm um link geográfico, né? Porque o Brasil está muito longe dos outros membros dos BRICS, mas ele é importante como um bloco político e de tratativas estratégicas. Então, me parece que os blocos ainda têm importância. Agora, acima dos blocos, hoje estão os interesses de Estados Unidos da América, de China e de Rússia. Esses formam, vamos dizer, 3 centros de poder fundamentais para se compreender as relações internacionais contemporâneas. Professor José Niemeyer, do IBMEC do Rio de Janeiro, de Relações Internacionais, como sempre, muito obrigado pela gentileza por nos atender. Um excelente fim de semana, voltaremos a nos falar sempre. Um abraço, professor. Valeu. Um abraço, Thiago, um abraço, Cristiano. Eu que agradeço, as perguntas sempre muito boas, fica muito fácil conversar com vocês. Um abraço ao assinante da Jovem Pan também. Muito obrigado.